Boa noite, gente. Novamente, obrigada pela compreensão de vocês. Nós estamos iniciando a aula hoje, aula 7, que é as rupturas da unidade da igreja. Esse tema, especificamente, eu não tratei no semestre passado, especificamente, porque é um tema difícil de achar um texto que fale especificamente dele. Normalmente, você encontra um texto que vai falar de alguma obra literária, algum evento, do momento, que vai perpassar pela questão das rupturas da unidade da igreja na Idade Média. Especificamente sobre ele, talvez um dicionário temático, eu não tinha o dicionário temático, mas eu também queria trabalhar com vocês como a gente pode ter visões diferentes sobre o mesmo evento ou abordagens diferentes sobre o mesmo evento, também dependendo, vamos dizer assim, do cientista, né, de quem fala sobre isso. Então, a gente vai trabalhar hoje um conceito que vai perpassar desde o que seria a Alta Idade Média, ou basicamente um pouco antes da Reforma Gregoriana, que a gente falou que foi tão importante para essa ascensão do poder da igreja, para então o que seria uma espécie de decadência dessa igreja, que é o início, o cisma do Oriente, e depois o cisma do Ocidente. Ok? Então vamos lá. Cadê meu mouse? Mas o que são os cismas? Primeiro a gente vai pensar, o grande cisma do Oriente e o grande cisma do Ocidente são os conceitos que a gente vai trabalhar nessa aula 7. O grande cisma do Oriente vai ser a ruptura teológica entre a sé de Roma, a Igreja de Roma, que é conhecida como Igreja Católica, e a sé de Constantinopla, que é conhecida como Igreja Ortodoxa. Esse cisma, essa ruptura vai acontecer em 1054. E como eu já escrevi aqui, é uma ruptura teológica. Só que ainda que ela tenha um caráter teológico, essa cisão teológica, ela tem também um quê político, mas é muito mais no sentido, o que, vamos dizer assim, sustenta essa ruptura é a ideia de uma desvirtuação, um desvirtuamento dos ritos cristãos. Quem teria razão sobre o que é a fé original cristã? O segundo grande cisma é o grande cisma do Ocidente, e nesse momento, a gente tem uma ruptura efetivamente, claramente política. É uma ruptura que vai se dar, basicamente, dentro da igreja, que são a ideia dos cardeais, que são quem elege o Papa são os cardeais, e esses cardeais eles vão se aliar ou a um poder monárquico francês, ou elite francesa, ou de outros romano, vamos dizer assim, germânico-romano. Tem outras divisões que a gente vai ver. Mas basicamente nas elites, a elite francesa ou a elite de Roma, onde deve ser essa sede de Roma, quem tem realmente esse poder, e ele está muito mais vinculado a um contexto político que acontece a partir do século XIII para o sul da Itália, da região da Itália, que é uma religião muito importante para a existência dos estados pontíficos de Roma. Ok? Então, novamente, conceituação: grande cisma do Oriente, ruptura teológica, principalmente; grande cisma do Ocidente, uma ruptura política. Ok? E quais são os textos autores que eu pedi para vocês lerem? A princípio, eu imaginei muito isso quando eu estava escolhendo os textos, né? Alguém falou assim: ok, Célia, você pediu para a gente falar sobre a grande cisma do Ocidente, mas o grande cisma do Ocidente não está acontecendo aqui. Esse texto não está dizendo sobre isso. Mas ele está dizendo todo um contexto de lutas de poder dos reis cristãos ali na Europa Ocidental, que vai levar a esse cisma do Ocidente. Então, a gente tem... E outro texto também, que eu só fiquei pensando assim, gente, o pessoal vai comentar, falou assim, cara, você é doida, porque esse texto aqui, do nada, eu estou discutindo sobre o Papa Francisco, que isso tem a ver com a Idade Média. Mas a ideia, principalmente, era um texto que ele apresenta o cisma do Oriente. Como eu comentei com vocês, a maioria dos textos ela não vai tratar especificamente dos cismas, sempre vai estar perpassando por outro tema, então eu tinha que escolher qual tema que esses textos iam perpassar. E o primeiro texto, que é o cisma na Igreja Católica Apostólica Romana e o nascimento da Igreja Ortodoxa, ele vai passar muito pelo olhar do teólogo, que é uma área que dialoga muito, especialmente com historiadores medievalistas. Eu não sei se tem algum teólogo na nossa turma, mas é muito comum você ter
gente da teologia que faz faculdade de história, e você percebe um olhar diferente, não sei se só na questão da história da igreja, mas um olhar diferente que busca tentar justificar. Não sei se vocês perceberam isso. Então, justificar, entender, mas não de acordo com o campo, a situação que está acontecendo naquele momento, mas de acordo com valores um pouco atuais, como se valores atuais fossem valores universais. Não sei se vocês conseguiram perceber isso no primeiro texto. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, não, porque é outro campo de saber. Mas esse texto foi escrito em 2021 por dois teólogos, o Tiago Cosme e o Neide Souza. O Neide Souza, então, é professor titular da PUC, de São Paulo. E eles parecem, para quem é historiador, parece que o texto, às vezes, ele está tentando justificar, vamos dizer assim, a posição das igrejas e, de uma certa forma, também a posição da Igreja Católica dentro do cisma, né? Tentando, eles tentaram se conciliar e tudo e tal. Essa discussão, eu não quero entrar aqui especificamente. Eu quero só para ter essa percepção até quando a gente vai dialogar com outros campos do saber. Na segunda aula de hoje, a gente vai falar sobre o diálogo de história com outros campos de saber. Mas não que não é a teologia, são as ciências sociais. Mas para a gente pensar que a forma que eles dialogam tem um fundamento, tem uma razão, que é basicamente justificar ou compreender, de certa forma, buscando uma razão ou uma verdade, que é uma coisa que o historiador sabe que verdade é um troço muito complicado, é um conceito muito complicado. E eles vão buscar desse ponto de vista, esse viés de tentar entender ao mesmo tempo que você tentar aliviar, vamos dizer assim, a barra de um lado ou de outro. Mas eu acho muito interessante porque ele vai apresentar o que foi esse cisma, e ele apresenta bem como foi esse cisma. Não tem informações extremamente profundas, mas ele coloca para a gente, que é muito importante, como esse cisma ele está envolto num conceito também de verdade, que tem tudo a ver também com a teologia. Quem é que tem a razão? Quem é que tem o poder para definir o que é a fé cristã e o que não é? E a gente está num período ainda pré-heresias, aquelas heresias todas que a gente surge. É impressionante como a própria igreja se romper em igrejas opostas, não faz com que os outros sejam perseguidos como heresia, ainda que sejam considerados heréticos. Se vocês perceberem no texto, tem essa ideia da heresia. Mas não há no nível da perseguição da igreja romana se sentir ameaçada pelo fato de existir a igreja ortodoxa. É quase como se cada uma existisse e ninguém se mete no campo de nenhuma da outra, ainda que no século XV, mais ou menos, 14, 15, vai ter uma tentativa de reconciliação. Então, você tem uma ruptura pré-reforma gregoriana que leva a essa dupla acusação de heresia, leva esse distanciamento, leva ao distanciamento de outras igrejas que existiam no momento, mas não leva a uma perseguição. É como se elas rompessem, mas elas ainda fossem cristãs, diferentemente dos grupos heréticos, já do século XII e XIII, que a partir do momento que eles tomam uma postura distinta da Igreja Católica dentro do território da Europa Ocidental, eles são perseguidos, eles são combatidos. Então, o texto deles, quando eles tentam justificar e entender pelo viés da fé, eles até dão, se vocês perceberem, eles botam a culpa na Igreja Católica Romana. Eles não falam assim, a Igreja Católica Romana estava certa. Eles consideram que elas tinham um viés errado, equivocado, pelo menos. E isso tem muito a ver também com o próprio momento dessa cisão, de buscar uma espécie de quem tem a razão, mas não a ponto de gerar uma guerra, um confronto entre ambas as igrejas. E é muito interessante pensar isso, a gente vai ver na aula que vem, sobre as cruzadas, como essa cisão teológica não torna essas igrejas necessariamente inimigas, como os heréticos do século XII e XIII. Vou virar meu celular que está apontando, senão eu distraio. Não tem esse viés de perseguição como a das heresias. E durante as cruzadas, inclusive, vai haver apoio dessa igreja oriental em Constantinopla aos cruzados que estão baixo um chamamento pela Guerra Santa do Papa Romano. Então, é algo muito interessante para a gente pensar como essa cisão teológica
ela, pelo fato dela estar fora ainda desse período de caça às bruxas, ainda que as bruxas fossem cristãos, tem esse viés de uma ruptura teológica que não gera esse embate, gera mais um estranhamento e um distanciamento. Então, o texto deles é importante porque eles acabam sendo muito próximos na argumentação, até o século XXI, sobre essa ruptura, né, que ainda não teve uma plena reconciliação. Eles são muito próximos também para a gente pensar como foi interpretada essa cisão naquela época e como ela teve uma repercussão diferente naquela época, antes desse período de apogeu da igreja que a gente vê no segundo texto. E o segundo texto, a Cúria Papal de Roma para Avignon, eu comecei a escrever Avignon, porque eu não... Como é que chama? Eu queria portuguesar, facilitar, mas Avignon e Avignon dá na mesma. É um texto escrito em 2017 por medievalistas. São da Universidade Federal do Paraná, a Fátima Regina Fernandes e Rafael de Mesquita Diel. Não sei como é que se fala o nome dele, Diel. Então, eles trabalham com estudo da igreja, história da igreja. Isso é muito interessante, de novo. Vejam a diferença dos dois textos, da forma como eles colocam as informações. O primeiro texto são teólogos, o segundo texto são historiadores. O historiador ele é muito mais factível. Claro que ele busca compreender os fatos à luz de interpretações, que tem a ver também com a história social, a história das mentalidades. Mas ele tem um caráter muito mais neutro, por assim dizer, um caráter muito mais de expor os fatos e analisar os fatos, independente de quem está certo e quem está errado. E já o texto dos teólogos já vai tentar colocar quem está certo e quem está errado, que é uma postura muito diferente. Tem um chat aqui, deixa eu ver. Matheus Guedes. Professor, eu tive uma dúvida, lendo esse texto do Tiago Cosme. Eu entendo que a primazia do bispo de Roma ocorria pelo peso político que a cidade de Roma tinha, e também tem a questão da Igreja Católica se apresentar como herdeiro do Império Romano do Ocidente, como vimos em outra aula. Mas eu não entendo por que Jerusalém e o bispo de Jerusalém não têm essa mesma primazia, por serem a cidade santa, o cenário de onde toda a fé cristã teria origem. Principalmente, a primazia de Roma é por causa do apóstolo Pedro. Mateus. O que acontece? Segundo os escritos que foram considerados da Bíblia, Pedro é a pedra angular da igreja. Ele funda a igreja de Jesus Cristo, ainda que a mensagem tenha ocorrido, vamos dizer assim, em Jerusalém. Então, Pedro, lembra que a gente falou a partir do século V, os papas romanos, eles vão reivindicar essa ideia de que Pedro fundou a igreja de Cristo em Roma. Logo, Roma é o legado do apóstolo Pedro. O texto também comenta que a igreja ortodoxa, ela, que seria a igreja do rito grego, ela é fundada pelo apóstolo André. Então, ambas as igrejas, na verdade, cada uma tem um apóstolo. Eu só lembro desses dois. Pedro é Roma, que é o mais importante. André em Constantinopla. Jerusalém e Alexandria tem outros. Acho que em Alexandria é Marcos. E Jerusalém, agora eu não lembro, se alguém lembrar, escreve aí, por favor. Então, cada uma tem um apóstolo que funda essa igreja, mas, segundo a Bíblia, a pedra angular, ou seja, a fundação original dessa igreja é Roma. Por isso que ela seria superior às outras igrejas. Mas essa superioridade é o que os autores comentam. Que superioridade seria essa? É uma superioridade de fato ou é uma superioridade no sentido de primado, que eles falam, né? A primeira. E esse é um ponto para a gente pensar. Mas a gente vai começar esse ponto exatamente agora. Mas a respeito dos dois textos, vocês perceberam que os dois textos... Peraí, alguém falou. Sim, Matheus, obrigada. Entendeu. Então, a gente percebe que os dois textos eles têm uma abordagem diferente porque são de áreas científicas, história é ciência. Não, o que a gente fala que não é de ciência, para mim acabou. Então, dois cientistas, duas áreas científicas diferentes, mas que tratam basicamente do mesmo período, ou não exatamente o mesmo período, mas tratam dessa evolução da Igreja Católica. A primeira, essa cisão, né, essa cisma, no século XI, com a Igreja Oriental, o olhar mais teológico. E o segundo, que vai tratar principalmente desse translado do papado para Avignon, e esse translado é o que vai dar lugar ao cisma. Mas a motivação desse translado, que é toda aquela guerra, um montão de gente que ele fala, eu entendo se vocês não lembrarem o nome de todo mundo, mas aquela galera toda que ele fica falando da guerra,
basicamente a questão do sul da Itália, toda aquela questão que leva a mudança para Avignon, depois vai se, vamos dizer assim, substanciar, seria a palavra, se tornar concreta essa cisão política que vinha antes com a mudança de Avignon, vai se concretizar na própria cisão da igreja. Ou seja, como a igreja vai estar tão entremeada em questões políticas. Por isso, a gente faz essa diferenciação. Uma ruptura teológica, em 1054, e no século XIV, que é um grande período, uma ruptura política. Ok? Então, seguimos. Então, a gente começa pelo cisma do Oriente, fazendo exatamente o que o Mateus acabou, comentando exatamente o que o Mateus falou sobre essa questão da hierarquia dos bispos. Havia 4 igrejas, 4 patriarcados. Então, o Papa, apesar do nome Papa, também tem sentido do patriarca, ou seja, aquele que é o líder daquela sé, daquela igreja. A essência da igreja até o século XI era a sua unidade, mas a sua unidade ela era repassada, vamos dizer assim, ela era derivada para o poder de bispos, que eram, como a gente já comentou, uma releitura dos senadores romanos. Esses bispos, eles eram, a princípio, todos iguais, mas tinham os bispos patriarcas, foi a melhor palavra. Os bispos patriarcas, os bispos que estão acima dos demais bispos, vamos dizer assim, que são os bispos responsáveis por Roma, Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. Okay. Eu vou terminar esse slide e vou ter que dar pausa, porque já tem 9 minutos que vai acabar o tempo. Esses bispos, eles tinham a ideia, tinha cada um a sua orientação, o que deveria ser feito em determinada sua igreja, só que ao longo dos séculos, que os dois autores comentam, vai haver várias mudanças entre eles, no sentido de mudanças, assim, diferenciações. Os ritos vão se tornar diferentes, a língua também da oração vai se tornar diferente, enquanto Roma fica em latim, Constantinopla fica em grego, Jerusalém tem um quê em árabe, mas assim, posteriormente, mas também tem aramaico. Alexandria fala copta, ou seja, cada um tem a sua língua para a sua representação de fé. E acaba, principalmente, os dois grandes poderes desse momento são Roma e Constantinopla. Por quê? Se Roma era, no caso, a capital do Império Romano Ocidental, Constantinopla é a capital do Império Romano Oriental. Constantinopla, originalmente, o nome dela era Nova Roma, ou seja, era para concorrer e, de certa forma, substituir Roma antiga. Então, a ideia, isso para a gente parar para pensar, quem estuda a história do cristianismo, com certeza tem muito mais informações sobre isso. Mas parar para pensar até que ponto é real a ideia de Pedro em Roma, ou se ela é construída no sentido que, no momento que o cristianismo está se expandindo, Roma é a capital desse mundo romano. Só que a partir do século III, Roma não é mais essa capital. A capital desse mundo é Constantinopla. Então começa-se a haver uma tensão entre essas duas igrejas, porque Roma foi colocada como capital da igreja porque ela era a capital do Império Romano Ocidental, naquela época, antes, então, Império Romano. E Constantinopla, agora como Nova Roma, ou seja, com a capital desse império que não acaba, o Império Romano ele se translada para o Oriente, ela acaba tentando também buscar essa primazia. Só que a Bíblia foi compilada no século I, no momento que Roma era poderosa. Não havia mais uma justificativa, pelo menos nas escrituras, que dissesse que o primado da igreja, quem era o bispado ou o patriarcado mais elevado, seria Constantinopla. Continua sendo Roma. Só que politicamente isso não está sendo representado, não está acontecendo. Se vocês lembram bem da aula de História Medieval 1, a gente tem um Papa, e até essa nossa aula recentemente que a gente comentou, a gente tem um Papa submetido ao poder leigo, ou seja, o Papa de Roma, ele é submetido ao poder leigo. Só depois desse cisma que ele vai começar a dizer, não, eu não me submeto, eu sou o Papa, tará, eu sou o poder todo-poderoso na Terra, eu sou representante de Deus. Da onde que vem essa ideia? Ela se justifica, sim, claro, nas Escrituras, na Bíblia, mas ela tem um quê de resgate também desse legado romano, essa ideia de que o Papa substitui o imperador e ele é o maior poder na Terra, seja
o poder religioso seja o poder temporal. Então, o primeiro passo desse Papa é começar a se colocar como a máxima autoridade de todas as igrejas. Como Constantinopla não se submete a isso, você tem essa ruptura. Por isso que eu falei que ela é teológica, mas ela também é política. Constantinopla não se submete porque Roma, nesse momento, ela não tem mais o poder político que antigamente. Constantinopla que tem esse poder. Só que o que é interessante é que o que leva a essa ruptura, no sentido de, ok, tem esse quê da ideia da política, mas o que a gente vê no texto deles, até porque eles são teólogos também, mas é o que realmente se justifica como cisma do Oriente, é a questão da diferenciação dos ritos. Então, quando o Império Romano se rompeu, né, o primeiro Império Romano teve essa ruptura, como eu comentei, no século II, III, por aí, você tem essa ruptura e você tem esse início de afastamento, ao mesmo tempo que você tem politicamente uma importância de Constantinopla que não é seguida pela importância de Roma. Só que na lei, na escritura, Roma é mais importante. Então isso gera um estranhamento. E com os séculos gera essa diferenciação dos ritos e começa-se a ter uma discussão se o primado ou a primazia do bispado de Roma é porque ele é o primeiro sobre os outros ou ele é o primeiro entre os outros. Se você parar para pensar assim, friamente, não faz muito sentido primeiro entre iguais. Porque se ele é o primeiro, ele vai ter uma preponderância. Então, acaba que é uma ideia de que as outras igrejas seguiriam a orientação de Roma, mas elas poderiam questionar essa orientação. Mas se elas podem questionar, então Roma não teria tanto poder assim, na realidade, entende? Então, há um problema aí em se tentar entender, ou seja, de tentar colocar como essa igreja de Roma ela é superior e, ao mesmo tempo, ela é igual. É complicado. Ela fazia mais sentido se a gente tivesse Roma como capital desse mundo romano, ou a capital ou a cidade mais poderosa desse mundo. Mas ela não faz mais sentido no mundo em que Roma já não é Roma, vamos dizer assim. Roma agora ela está politicamente enfraquecida em relação a Constantinopla, que aí sim Constantinopla é a grande poderosa desse mundo cristão. Então, por isso que a primazia do bispado de Roma, ela desnaturaliza, ela deixa de ser algo assim tão aceito, porque o poder de Roma efetivo não existe mais. Só que Roma começa a reivindicar esse poder, ainda que não tenha, porque ela está, nesse momento, o bispado de Roma está submetido ao poder leigo, ao Império Sacro-Germânico, que é o que vamos dizer assim, remanescente do que seria o Império Carolíngio. Então, Roma começa o discurso de primazia e os ritos gregos começam a questionar esse discurso de primazia, começa a haver mas até 1054, esse embate ele ainda é conversável, vamos dizer assim. O Papa ele entra em muito acordo com o patriarca de Constantinopla. Então, há um certo acordo entre esses dois grandes centros. O que não gera mais o acordo é a partir do momento que você tem já uma, mas assim, vamos dizer perseguição. Não é perseguição, mas assim, não seria perseguição, mas seria um embate teológico a respeito de qual é o rito correto, qual é a versão correta desse cristianismo. Por isso, novamente, é uma ruptura que se dá com fundamentação teológica. Ok? Então, gente, eu vou ter que dar pausa para o vídeo ser salvo. Vai, computador, me ajuda aí. Então, como eu comentei, a gente vai ter a grande questão é a diferenciação entre os ritos latinos e os ritos gregos. A primeira questão que os autores colocam é a invasão normanda na Itália e na Sicília. A Sicília, de novo, aí, uma questão comum entre esses dois reinos, entre esses dois cismas, que os normandos invadindo a Itália
Ele sempre vai na região sul da Itália, porque a Sicília vai ser o sul da Itália e a ilha Sicília que a gente conhece hoje em dia. Eles passam a impor os ritos latinos a uma população que estava acostumada ao rito grego. Momento, pausa da história aqui. A Sicília é uma região, a Sicília, a ilha da Sicília principalmente, é uma região que vai ter uma cultura marcada fortemente pelo Islã, porque ela vai ser um emirado, o Emirado da Sicília, até mais ou menos no século X, e também pela presença de Constantinopla, que vai conquistar essa ilha. A ilha é conquistada antes, antes ela fazia parte do Império Bizantino, ela é conquistada pelos árabes, e depois ela é conquistada pelos normandos. Então, você tem os cristãos que estavam ali, quando tem a presença do domínio árabe, eles eram cristãos do rito grego. Então, quando chegam os normandos já cristianizados, mas são os normandos. Quem são os normandos? Lembre, gente, o filme Homem do Norte. Os normandos são os vikings, basicamente, assim, fazendo uma correlação. Os vikings são os guerreiros. Então, os povos normandos, eles iam invadir aquela região e não tem essa de conversa, assim, de qual vai ser você é cristão como eu, nos abracemos. Não tem isso. O cristianismo só pode ser de um jeito e tem uma perseguição. O que acontece, que os autores colocam, você tem um apoio do Papa aos ritos gregos. Olha só a situação, que interessante. O Papa Leão IX, ele vai apoiar o patriarca Miguel Celulário, também conhecido como Miguel I. Ele vai apoiar a manutenção do rito grego na ilha, considerando que a igreja de Constantinopla é tão importante ou igual que a igreja de Roma. Não tem, nesse sentido, nesse momento, uma primazia no sentido de que você tem que se submeter ao meu rito, você tem que se submeter à minha forma de ser cristão. Olha que interessante a gente que pensou sobre a questão das heresias, sobre a questão a ideia, né, de versões diferentes do cristianismo ser questionada. Claro que tem versões do cristianismo que não eram cristianismo, como a gente viu com o catarismo. Mas nesse caso, sim, nesse caso, você tem o rito grego e o rito latino, que são ritos já de séculos, que são ritos originalmente cristãos, são só mudanças culturais mais dessa forma de ser cristão. Só que quando esse Papa apoia a permanência dos ritos gregos na Sicília, ele vai ser capturado pelos normandos. Nesse meio tempo que ele é capturado, uma cúria romana, ou seja, uma delegação, com 3 delegados, sendo chefiada pelo cardeal Humberto da Silva Cândida. Eu até procurei, falei, gente, da Silva? Esse cara veio de Portugal? Sei lá, fiquei realmente, mas não consegui encontrar por que da Silva. Mas é da Silva, é a versão, claro, o nome dele é aportuguesado, ele é francês. Mas esse cardeal, ele vai fazer uma espécie de debate teológico com os gregos. A ideia desse debate, proposto, né, aceito pelo Papa Leão IX, era chegar a um consenso e não uma ruptura. O Papa morreu, então meio que a coisa ficou por isso mesmo, por assim dizer. Então, havia a ideia de mandar essa cúria, mandar esses delegados a Constantinopla, para que os 2 patriarcas, no caso, esses delegados representando o Papa que estava preso, pudessem chegar a um consenso desses ritos e que pudesse, então, meio que resolver essa situação na Sicília, na região ali do sul da Itália. Mas não acontece. Por quê? Quando o cardeal chega, né, na Sicília, ele é completamente ignorado pelo patriarca Miguel I. Os autores colocam que seria o medo desse patriarca de ser suplantado. Ou seja, já havia alguma questão nesse momento, que os autores não abordam especificamente, mas alguma questão sobre uma primazia e uma espécie de preponderância do papado, no caso de Roma, sobre as outras igrejas. Talvez motivado também por essa onda de invasões, que é essa segunda onda, né, são as invasões normandas. O Miguel não aceita fazer esse debate. O debate é feito com o imperador de Constantinopla, que basicamente o debate é questionar o rito grego, falar que eles estão errados. Então não vai chegar a lugar nenhum, né, gente? Não vai chegar a um consenso. E claro que ninguém cede,
o patriarca não nem chega para olhar, e eles acabam acusando esse patriarca, o Miguel, de heresia. Acaba que o próprio Humberto vai excomungar o patriarca, porque o Humberto não era qualquer pessoa, ele era um cardeal como emissário do Papa, ele era o representante do Papa, independente dessa viagem, ele já era o representante do Papa, e ele faz tudo isso sem saber que o Papa já tinha morrido. Ou seja, ele vai excomungar o patriarca, e logo em seguida, um mês depois, o patriarca vai excomungar a cúria. Ele não excomunga a igreja, ele excomunga a cúria. E vai, posteriormente, os autores não especificam esse período de tempo, mas é próximo, vai começar a dizer assim, a igreja verdadeira é a igreja de Constantinopla. De certa forma, nesse momento, é possível essa ruptura por causa da falta de papa. Vamos dizer assim, assim, outro papa vai ser eleito, claro, mas não havia mais uma intenção de tentar resolver a questão. E era mais uma intenção assim, ou você aceita que eu estou certo, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não tinha realmente um diálogo, não era um concílio, não era nem um sínodo, apesar de que você vai ter a tentativa de sínodos nessa região. Era simplesmente uma forma de impor a visão da Igreja de Roma sobre a Igreja de Constantinopla. Os autores comentam que as outras igrejas de Jerusalém e de Alexandria, elas acabam não participam desse cisma, mas ao mesmo tempo elas se distanciam de Roma, ou seja, se distanciam a ponto de também ficarem como independentes, ou seja, independentes da questão de Roma. É muito interessante, hoje em dia, a gente indo para o Oriente Médio e vendo essas igrejas, é como realmente elas parecem muito com a igreja ortodoxa. Apesar de não serem igreja ortodoxa, e elas terem até se reconciliado com a igreja católica antes da igreja ortodoxa. Mas elas são muito semelhantes porque, ainda que elas não estivessem sob o poder da igreja, de uma espécie de nova Roma, que é a nova Roma mesmo, a igreja de Constantinopla, a igreja ortodoxa ela fazia uma influência muito grande sobre o Oriente. E essas igrejas elas se tornaram independentes, mas elas também tinham a sua própria gestão. Elas não eram como a igreja católica romana vai ser posteriormente no Ocidente, que somente o quem está dentro da igreja é que é cristão. Quem está fora automaticamente não é cristão. Então pode ser cristão dentro da igreja. E isso é um movimento que a gente vai ver acontecendo no século XIII na Europa Ocidental. No Oriente, esse movimento não acontece. As outras igrejas são cristãs, independente de estarem sob o poder de Constantinopla ou não. Ok? Então, essa ruptura, como a gente viu, é uma ruptura que tem um fundamento muito mais... tem um fundamento de primazia dessa igreja católica romana, mas a argumentação, a grande questão, o grande problema que leva a esse cisma é uma questão teológica. É uma questão... claro, a gente pode pensar teológico, Célia, seria teológico no sentido de que eles acreditam em naturezas diferentes de Cristo, eles acreditam em ideias diferentes sobre a religião. Com o tempo, até tem algumas diferenciações a respeito de purgatório, por exemplo. A Igreja Ortodoxa não acredita no purgatório, o cristianismo ocidental da Igreja Católica acredita, mas tinha muito a ver, basicamente, litúrgico. Então, talvez o debate ele entra no campo teológico, mas o grande problema é a respeito da liturgia. Até qual é o pão que usa para a missa, qual é a língua que vai usar para a missa, nesse sentido. E, claro, como qualquer cisão, a gente já entrou nessa questão, nessa aula, eu não lembro agora, que você tem uma diferenciação até em outras regiões. Não, a gente não falou de sunitas e xiitas. A gente falou rapidamente no início que você tem uma ruptura primeiro, uma questão sunitas e xiitas, estou falando do Islã. É uma ruptura que é política e depois ela começa sendo teológica, ela começa a se diferenciar nos ritos, nas crenças, em vários valores. O debate aqui é teológico, basicamente litúrgico, mas a ruptura tem a ver também com teologia, no sentido de o que representa Roma de fato para o cristianismo. E isso é algo que para a gente parar e pensar e ver que ele está subvertendo a própria Bíblia. Você romper, de certa forma, com Roma, você subverte, em certa medida, a Bíblia, se você considerar que Roma foi fundada, a Igreja de Roma foi fundada por Pedro. Entende? Então, esse é o primeiro cisma.
que a gente vê que tem esse caráter de romper com as próprias estruturas do que seria essa fé cristã, mas, ao mesmo tempo, ela tem a ver também com interpretações dessa fé. Então, é algo que tem essas interpretações da fé, elas têm uma origem política, sobre o papel que Roma tinha no passado e que ela não tem nesse período, em 1054, quando Constantinopla, que é a grande cidade. Ok? E aí a gente vai para o próximo cisma, que é o cisma do Ocidente. Então, como eu comentei no início da aula, o texto não chega no cisma do Ocidente, mas é o cisma do Ocidente que a gente quer entender. O texto ele vai falar principalmente sobre o cativeiro da Babilônia, o cativeiro de Avignon, que não é bem um cativeiro, o próprio texto coloca não houve cativeiro, de fato, mas foi muito mais uma estratégia política do papado em si e não estar submetido totalmente, novamente, ao poder leigo, a ter uma espécie de primazia também sobre o poder leigo. Então, o cisma do Ocidente, que é depois, né, desse texto que a gente leu, ele vai marcar um período que você vai ter dois papas, principalmente, um em Avignon e outro em Roma, por um período um papa também em Pisa, outra cidade italiana, e que o que está em Roma é considerado papa, pelo menos para a igreja, hoje em dia, é considerado papa, e o que está residente em Avignon a partir de 1378 é o antipapa. Momento pausa para a gente entender uma coisa. Antes de 1378, papas em Avignon são papas, não são antipapas. Você tem um caso de antipapa, mas é uma questão política muito específica e não tem a ver com essa diferenciação de cidades. Então, não é todo papa que está fora de Roma que é automaticamente antipapa. Somente os papas que estão fora de Roma neste período, 1378, 1417, que são os antipapas, ok? Então, essa cisão ela vai refletir uma crise interna e também externa. Por quê? Porque o que leva à eleição de um novo papa, o que seria o antipapa, é uma discordância de cardeais que estão alinhados a poderes políticos, a reinos cristãos, e também uma questão de estratégia, de influência, de qual é esse poder cristão que favorece um grupo em detrimento do outro, principalmente em disputas entre a França e o Sacro Império Romano Germânico. Ok? Ok. Então, deixa eu beber água rapidinho. O que leva ao cisma? O que precede esse cisma? Primeiro, a gente tem que entender alguns fatores. Primeiro, que é o que os autores do texto colocam, que é o Rafael e a... Gente, meu Deus, esqueci o nome da mulher, mas tudo bem. Os autores do texto colocam que é o auge do poder papal, a plenitudo potestatis, que é do virada do século XII ao XIII. Vamos comentar sobre isso agora. Lembra que a gente falou Reforma Gregoriana? A Reforma Gregoriana vai acontecer depois do cisma do Oriente. Com a Reforma Gregoriana, o Papa começa a dizer: eu sou o poder mais poderoso, eu vou me deslocar do poder leigo. O poder leigo não tem mais influência para eleger os bispos dentro de Roma. Esse poder, ele tem que... Cachorrinho latindo, é meu sobrinho, tá latindo, voltando. Então, tipo, esse poder que antigamente o imperador do Sacro Império Germânico tinha para eleger, influir, no caso, e eleger os bispos em Roma, não pode acontecer, ele é cortado. E, ao mesmo tempo, o papado em Roma, a igreja de Roma, começa a se elevar como a única autoridade da fé cristã na Europa Ocidental. Aí veio, eles não questionam lá a ortodoxa, eles falam, nós somos diferentes, nós estamos brigados, mas não vai lá brigar com eles diretamente, ele fica fazendo sou o maior poder temporal aqui na Europa Ocidental. Então, tipo, é um troço restrito, mas no discurso, nesse momento, é a ideia de universal. Tanto que católica tem a ver com algo universal. O termo católico tem a ver com universal. Então, esse auge desse poder, que ele vai sendo construído a partir da Reforma Gregoriana,
o século XII, com aquele renascimento cultural. Esse auge, ele vai acontecer com o Papa Inocêncio III. E esse Papa, ele vai colocar basicamente a ideia de que, essa ideia que a gente comentou, não há cristão fora da Igreja Católica. A Igreja Católica é o lugar para você ser, para ter a fé cristã. Se você é cristão, você não está na Igreja Católica, você não é cristão, você é um herege. Esse auge desse poder vai dar ao Papa um poder, esse auge desse poder, mas esse auge desse poder, esse auge vai dar um poder ao Papa que não havia antes, até então. Se antes o Papa precisava do poder leigo para se fazer valer, agora é o Papa que diz que o poder leigo é válido ou não. É aquela ideia de excomungar rei, fala assim, você não concorda comigo? Te excomungo, tá? Então, tipo, e o rei ficava desesperado. Então, a legitimidade do rei estava muito calcada com esse apoio desse Papa. E esse auge chega no século XIII. A segunda mudança, a segunda questão que leva para o cisma ocidental é a mudança, como a gente comentou, do Papa de Roma para a União, 1309. A gente vai ver que é um contexto muito específico por causa dessa mudança. E a última é a questão da Sicília, que na verdade a questão de Sicília é até o que meio que precede até Avignon, vamos dizer assim. Mas eu até coloquei 1492, mas assim, começa por volta de 1250, o problema em relação, principalmente, ali o papado com o reino da Sicília. 1492 eu coloquei aqui mais porque é o período que você vai ter uma mudança política ali, mas especialmente por causa da unificação, a criação do Estado moderno da Espanha, que vai ter uma influência muito grande nessa região, mas a gente não vai chegar em 1492 aqui, não é o nosso objetivo, e na verdade a questão vai até o século XVIII, ou seja, assim, é muito longa a história. Mas a influência da Sicília, nesse primeiro momento, principalmente até o final, né, ali mais ou menos em 1330, por aí, ela vai ser muito relevante para o porquê esse papado começa a se quebrar internamente. Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. O que é plenitude potestatis? Meu latim está lindo e maravilhoso, mas assim, o que é isso, especificamente? Como eu comentei, a atuação do Papa Inocêncio III, ela é responsável ela é o marco desse auge. E esse auge, ele não é só marcado pela própria figura desse Papa, que é a fotinho que está aqui, mas também porque ele vai ser responsável pelo Quarto Concílio de Latrão. Esse Quarto Concílio de Latrão, a gente vai comentar muito especificamente sobre a influência nos reinos cristãos, mais no final do nosso semestre. Mas ele é muito importante também para definir o papel que é secular, que é o papel da igreja. E, basicamente, o papel secular é nada frente à igreja. A igreja é a que realmente rege e dá validade para o poder secular, o poder dos reis. Vai estabelecer com esse período de apogeu o que é o direito canônico, ou seja, por que o Papa tem o maior poder e por que o Papa ele tem poder até mesmo sobre reis. Ele vai promover as ordens medicantes. Se vocês lembram bem, você tem a Vita Apostólica, que é o movimento de renovação da fé cristã, e a igreja vai pegar membros desse movimento e vai tornar parte da igreja, que é basicamente os franciscanos e os dominicanos. Então, isso é um período de renovação, porque isso melhora a face da igreja. A igreja, até então, ela era vista, nesse momento, ela era vista como corrupta, extremamente voltada às riquezas, ao mundo, a questões mundanas, porque eram como os bispos, até o Papa, eles eram como funcionários do imperador. Então começa a fazer essa diferenciação. Não, eles são o poder de Deus, é Deus na Terra, não é o imperador. É o imperador, na verdade, que se submete ao Papa. Então começa essa diferenciação e uma forma de melhorar a imagem dessa igreja para os cristãos, a população, os camponeses em geral, é trazendo as ordens medicantes, a vida apostólica pelas ordens medicantes para dentro da igreja. Franciscanos e dominicanos, principalmente, mas as ordens também, cistercienses, que são a ordem também que vai entrar, e ordens leigas. E outra, que também tem a ver com a questão do direito canônico e a intervenção, é a intervenção nos reinos cristãos. Ou seja, novamente, o rei tem validade, o poder desse rei tem validade se ele está submetido ao Papa. Então, por isso que é o poder
pleno desse Papa. E vamos dizer que o Papa ficou meio mal acostumado com isso, porque ele passa a se colocar como se fosse literalmente Deus na Terra. E isso começa a desagradar outros poderes. Quem começa o início do fim vai ser o imperador do Império Sacro Germânico, Frederico II. Vamos lá? Eu só consegui esse mapa. Eu tentei todas as formas. Eu pensei, vou pedir para a IA gerar para mim, mas a IA gera uns troços tudo doido, não faz muito sentido. Então, esse mapa, ele está falando do século XII ainda, mas ele mostra bem o que seria o Reino da Sicília. A partir de 1220 fica mais ou menos a mesma coisa. O verdinho que está aí no mapa é todo o Reino da Sicília, ou seja, ela é a parte de baixo da Itália mais a ilha. E os estados pontifícios, que é onde está Roma, os estados do Papa. O que acontecia? Ah, o reino da Sicília era, de certa forma, independente. Só que quem deveria herdar esse reino seria o Frederico II, que também era o imperador do Império Sacro Romano Germânico, que está, não aparece no mapa, mas tomando todo o que seria o norte aí da península, quase todo, né? Que seria a Áustria, a Hungria, a Alemanha, aquela região ali para cima. A grande questão é que o papado não queria ser governado por um mesmo governo, governo pelo mesmo monarca, no norte e no sul. Ele ficaria exatamente confinado aí no meio. Ele queria que os governantes fossem diferentes do norte e do sul. Só que com o Frederico II se tornando o herdeiro do reino da Sicília, com a morte do rei que havia aí, que eu já não lembro o nome, mas que morreu aí, ele, ao assumir esse reino, ele havia se comprometido, em 1220, que ele iria conceder ao seu filho, Conrado, o reino da Sicília. Assim que ele assumisse. Para quê? Para ter governantes diferentes no norte e no sul dos estados de Roma. O que o Frederico fez? Ele não fez. Ele não assumiu, ele decidiu que, o problema é seu, Papa, eu sou o imperador, eu faço o que eu quero. Isso gerou uma tensão, um problema muito grande, porque o papado se sentia ameaçado. Você vê que a questão é a política. Então, o Papa, que nesse caso era o Inocêncio IV, vai excomungar Frederico, e no meio dessa briga, o Frederico morre, em 1250. Quando ele morre... Ah, sim, antes dele morrer, perdão, voltando. Então, assim, ele morre. Não, ele morre. Quando ele vai morrer, mas assim, o Papa Inocêncio XIV, ele vai excomungar e ele vai declarar vacância. Eu vou ter que ele morrer, mas ele morre depois. Ele primeiro declara vacância do rei, do imperador. E quando ele morre, fica vago mesmo. Ou seja, o imperador morreu e ele fala, agora tá para quem quiser. Meio que ele deslegitima o poder do imperador Frederico II. Novamente, olha lá, o Papa nesse período ele estava brincando de cabo de força com o imperador Frederico II. Quem é que tem mais poder? Eu, como Papa, que digo que você é válido, legítimo como rei, ou o próprio imperador que tem o poder dessas regiões, quem pode mandar de fato nessas regiões. Então, o exemplo da Sicília, ele é emblemático para a gente pensar como havia chegado esse poder da plenitude potestatis do Papa. Como o Papa, ele tinha esse poder não só de legitimação, mas também de condenação dos monarcas. Só que o Frederico II ele vai bater de frente com esse poder. E ele vai ficar 30 anos batendo de frente e não vai ser vencido pelo Papa, pelo discurso do Papa. Isso enfraquece a visão do Papa, só que ele não desiste. E aí ele passa a se meter em todas as filiações, meter agora assim, no sentido bem... não é só influenciar, eu te dou minha bênção, eu te excomungo. Não é só nesse sentido, mas se envolver profundamente com as questões políticas dessa região. Então, quando Frederico II morre, em 1250, começa um período que chama de interregno imperial, porque ele vai dar cada pedacinho do que seja o império para os seus filhos, inclusive para o bastardo, que é o Manfredo. Ele diz que, finalmente, o Conrado deveria ser, que já devia ser desde 1222, mas não é, né? Tipo, vai se tornar seria o rei da Sicília. O Henrique, eu acredito que fica com a Jerusalém, o Manfredo fica com uma outra região, cada um vai ficar com uma região, eu anotei. O Conrado ficaria com o reino da Sicília, que era o que era para ter feito antes, mas não fez.
O Henrique ficaria com o reino da Borgonha e o reino de Jerusalém, e o Manfredo ia ficar com o Principado de Tarento e a Itália meridional ali no meio. O que acontece? Pelo fato do Papa ter deslegitimado o poder do Frederico II, a sua sucessão não é respeitada. Ou seja, mostrando que realmente o Papa tinha poder nessa questão. Ele não estava só brincando que ele tinha poder, não. Ele tinha realmente poder. O fato dele ter excomungado o Frederico II, ele não tinha como enfrentar o Frederico II naquele momento, nem os outros reinos. Mas os seus filhos, ninguém respeita de fato os filhos dele, não. Começa a ser uma luta entre todos esses herdeiros e outros herdeiros, ainda aparece o Conradinho, uma galera inteira entra aí, e principalmente o Reino da França. Nesse período, especificamente, está o auge do que seria as cruzadas, ou pelo menos o auge das últimas, da questão das cruzadas. E você vai ter um reino em Jerusalém, esse reino de Jerusalém vai se voltar contra o poder do Henrique, vai querer que seja o Conrado, que é o primogênito, mas no final, quem manda de fato vai ser o rei da França, que é o Luís IX. E ao passo que o Luís IX tem esse poder em Jerusalém, ele começa a se aproximar do Papa para ganhar apoio para governar a Sicília. Ou seja, vamos colocar aqui, assim, claramente o que está acontecendo, independente de quem é o Joãozinho, a Mariazinha, o que está acontecendo. Colocar aqui de forma, assim, standard, né? A Itália, o sul da Itália, é a Sicília, nesse período. Existia um rei nessa região, e esse rei, ele era vassalo de Roma, vassalo dos estados pontíficos de Roma, pontifícios, sempre falo errado, pontifícios de Roma. Quando esse rei morre, quem deve assumir é o imperador do Império Sacro Germânico, Frederico II. O Papa dá a condição de que ele pode assumir, ou seja, que ele vai considerar ele legítimo, que vai dar a sua unção, a sua bênção, se ele assumir esse reino, se ele assumir essa posição, quando ele se torna imperador, somente se a Sicília não ficar na mão dele, para que o norte fique com o Frederico e a Sicília fique, então, com seu filho, Conrado. Só que o Frederico II decide contrariar o Papa. Ele não faz o acordo. Por causa disso, ele tem o seu poder deslegitimado pela religião, por Roma. E isso abre precedentes para quando ele morre, para que não se respeite a sucessão que ele deixou para os seus filhos. E entre nesse imbróglio, ou seja, nessa questão, um reino que não tinha a ver com a Sicília, que é a França. E a França consegue entrar para disputar a Sicília justamente por causa do apoio papal. Ou seja, o poder papal era real, ele não era só uma ideia. Ele realmente tinha essa função de legitimar ou deslegitimar um monarca. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se é a pergunta. Sim, Frederico II tinha. O Tiago perguntou se o Frederico II tinha o título do rei dos romanos. Sim, ele tinha. Porque o imperador do Sacro Império Germânico ele é como se fosse um herdeiro também do Império Carolíngio, que foi hoje é 9 minutos já, que foi aquele título que o Papa deu para Carlos Magno, de que ele seria o sucessor do Império Romano do Ocidente. Então, como esse império ele tinha essa ideia de como é que eu vou dizer, de continuidade do Império Carolíngio, que não fosse de fato o Império Carolíngio, né, que a França rompe com o que seria hoje em dia a Alemanha. Então, tipo, ele tem esse título de imperador, o rei dos romanos, mas o papado, Roma, não queria que ele tivesse o poder no sul da região. Eles aceitavam que ele fosse imperador, claro, legitimavam, desde que com a condição que o sul, a região sul da Itália, não estivesse sob seu poder, para que Roma não ficasse isolada ali, com um grande império circundando ela. Era com risco dela ser conquistada. Por isso que tinha essa questão. Mas ele foi realmente considerado rei dos romanos. Ok? De nada. Então, vocês veem a questão que o poder do Papa era real.
E o poder do Papa teve esse poder de deslegitimar, não necessariamente o Frederico II, porque ele era muito poderoso, como eu falo, né? Tiago. Como o Tiago mesmo falou, ele era o rei dos romanos, ele era o imperador, por sinal tem várias histórias interessantíssimas dele, inclusive como ele vai tentar resgatar o que seria o legado científico árabe na Sicília. Então ele tem uma influência, um poder incrível, eu considero um imperador assim, tipo, sábio, sabe? Ah, mas quando ele morre, essa contenda com Roma leva também ao fato de não ser reconhecida os seus herdeiros. Seus herdeiros terem que literalmente lutar para conseguir. E aí a França consegue reivindicar a região da Sicília, já que ela já tinha um poder em Jerusalém, fala, agora eu vou reivindicar a Sicília também, porque ela vai se filiar ao Papa. Eles conseguem, assim, 16 anos depois, né, Carlos I, que ele é Carlos I, Conde de Anjou, o nome dele. Ele vai conseguir governar a Sicília, vai entrar, vai derrotar Manfredo, vai derrotar a galera lá, a galera toda que estava tentando, dos filhos do Frederico II. Não, ele derrota Conradinho também, uma galera. Ele vai conseguir entrar na Sicília em 1266 com o apoio papal e ele vai iniciar um reino que ele vai se colocar como vassalo de Roma, ou seja, aquilo tudo que o papado queria, um reino da Sicília, do sul da Itália, vassalo de Roma. E é o que eles chamam de reino franco-angevino. Franco por quê? Porque Carlos I, ele é um primo do rei, ele não é o rei da França, mas ele é da França, e angevino porque é conde de Anjou. Então, angevino. Por isso que é angevino. Então, começa-se, então, o reino da Sicília em 1266. A princesa você pensa, então deu tudo certo, tudo vai funcionar, tudo vai ficar lindo, maravilhoso, agora o Papa conseguiu o que ele queria. Não, porque ao mesmo tempo que o Papa tinha aberto o vespeiro ao não reconhecer o Frederico II como imperador, declarado vacância, feito os seus herdeiros perderem legitimidade, o Frederico II também tinha aberto esse vespeiro no sentido de questionar a legitimidade desse Papa, até que ponto eu preciso do Papa, vamos dizer assim, para ter esse poder. Então, Carlos I d'Anjou, o governo angevino, ele vai tentar governar a Sicília e ele vai ter muita, muita dificuldade. Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque está acabando meu tempo. Funciona. Eu vou dar uma pausa. Então, como eu comentei, você criou-se também, ainda que você tivesse realmente a realidade do poder papal como legitimador de um poder temporal, de um poder régio, você também tinha grupos que começavam a se voltar contra esse poder, essa legitimidade que o Papa dava a determinados governantes. Alguém falou no chat? Deixa eu ver. O link da presença não passou. Júlia, se você puder passar, por favor, o link da presença da primeira aula. A gente tem a segunda aula que vai ser quando terminar essa. Aí tem o outro link da outra aula, a gente vai até 9h40. Então, o que eu estava falando? Assim, Carlos I, o reino franco-angevino, ele vai ter dificuldades para poder governar as terras sicilianas e alguns membros da elite siciliana que não estavam contentes em pagar tributos, principalmente impostos, ao rei francês, eles vão se aliar à corte de Aragão. Aragão é um dos reinos da Espanha, que depois vai se unir com Castela e vai se tornar, pelo menos no exterior, a Espanha, porque internamente continua muito independente. Aragão, o reino de Aragão hoje em dia, onde é a Catalunha, e Barcelona, aquela galera que eles falam a própria língua, o catalão. Então, o reino de Aragão, ele já tinha precedentes na região, alguns membros da elite pertenciam à elite aragonesa, e eles vão literalmente pedir ajuda ao reino de Aragão, e o rei de Aragão, Pedro III, vai responder a essa luta, a essa reivindicação.
Sim, Fábia. A gente falou no início da aula e eu pedi também uma outra questão para não só fazer perguntas da aula especificamente, tá bom? Não sei se você não estava aqui no início, mas eu respondo agora quem estiver aqui também para me interromper mais para a aula, porque senão eu perco o raciocínio do que eu estou falando e fico respondendo sobre o chamado, que não é assim, vocês estando aqui do início até o fim, vocês vão ver a lista de chamados, vocês vão conseguir assinar e tudo. E a gente vai ter uma segunda chamada, não tem horário definido, você tem que ficar na aula para saber quando vai aparecer a lista, para poder assinar e ter a presença computada, tá bom? Bom, então vamos lá. É, Pedro. Então tá. Então você vai ter uma revolta dentro da Sicília, o texto comenta sobre as vísperas sicilianas, que vai ser, tipo Vespa, né, víspera, sicilianas, que vai fazer com que a ilha e o continente quebrem, e tem uma cisão política. Você vai ter a parte continental, que ainda vai ser governada por esse governo submetido ao papado, que depois vai ser chamado de Reino de Nápoles, e a ilha em si vai estar submetida ao poder da coroa de Aragão. Então, você evidencia o que nesse momento? De que a Sicília ela vai ser um marco tanto para a cisão, vamos dizer assim, a cisão não, o cisma do Oriente, que ela é ali que inicia o grande problema a respeito dos ritos latinos e gregos, e leva depois à própria cisma, né, a ruptura da Igreja Ortodoxa e da Igreja Católica Romana. E nesse momento, a Sicília também vai ser o estopim, a questão da Sicília vai ser o estopim, primeiro, para o questionamento do poder papal como o legitimador do poder temporal, que era o auge no século XIII, século XII e XIII, que foi alcançado depois da Reforma Gregoriana, vai ser o estopim para a crise dessa legitimidade papal e logo vai dar origem a outra crise, a crise da legitimidade papal dentro da Igreja Romana, que é o cisma do Ocidente. Então, a partir desse momento de que você tem uma igreja apoiadora de um reino franco-angevino, desse reino angevino, que é do Anjou, se você tem esse apoio desse governo angevino para que a região do sul da Itália seja vassala de Roma, você vê, na realidade, que o governo, não o governo, mas o papado, ele não está tão mais independente assim, porque outros poderes temporais começam a questionar os seus domínios, os seus limites, né, dos seus territórios, de acordo com os interesses papais. Não, eu não vou me submeter ao interesse papal para dizer que determinada região vai ser de determinado rei ou de outro. Eu não vou simplesmente acatar o que o Papa decide, eu vou acatar o que é melhor para mim. Então, a Sicília é a região que rompe com isso. E como ela, nesse caso, a Sicília vai influenciar a questão dessa própria ruptura, essa própria cisão interna que vai levar ao cisma do Ocidente? A primeira questão é exatamente a mudança do Papa de Roma para Avignon. A própria questão da Sicília que os autores colocam, ela já vai levar a que vários papas sejam franceses. Você já vê como é que a igreja vai começar a se submeter ao interesse o quê? Dos franceses, né? Ou de algo relacionado à origem, perdão, de caráter, não caráter, né? A origem, melhor, de origem francesa. Ou seja, começa a se ter uma espécie assim, você me apoia, eu apoio você, e aqui meus papas vão ser franceses. Então, já tem um alinhamento aí, mostrando que a igreja está se voltando muito mais a questões mundanas do que questões necessariamente religiosas. Só que essas relações elas não vão ser necessariamente o tempo todo boas, no sentido de que o Papa apoia os interesses franceses e os franceses ficam super de boa com isso. Não, vai ter várias tensões, porque começa a ser mas, de novo, né, aquela questão da corda, eu falei agora, queda de braço, melhor. Começa uma queda de braço, porque o Papa diz que ele tem o poder de legitimar, mas, ao mesmo tempo, o rei, os monarcas franceses e angevinos, que também são franceses, começam a colocar se eles podem interferir no papado. E eles acabam interferindo no sentido de que os papas são, a maioria, franceses. Então, começa essa luta, né, de forças, até que você vai ter
um papa, que é o Papa Clemente V, que vai decidir tentar apaziguar os ânimos. Ele vai dizer que ele vai acatar tanto o interesse do papado quanto dos monarcas franceses, e uma forma de tentar apaziguar esses ânimos, na cabeça dele, é a ideia de mudar a residência do Papa para Avignon, que é uma região angevina. Aí vem a questão que os autores até colocam. Os territórios angevinos eram vassalos de Roma. Então, não é que o Papa estivesse num cativeiro. Eu até coloquei entre aspas cativeiro da Babilônia, que é um termo usado muito para o período que o Papa vai estar em avião, como se ele estivesse preso lá, né? Que ele tivesse sido que nem o Papa Leão IX, que foi preso pelos normandos. Não, não é nesse sentido. É uma espécie de uma tentativa de dizer que o Papa tem o poder sobre o território angevino. Mais do que os angevinos ou os franceses têm o poder sobre o Papa. Mas, ao mesmo tempo, o Papa se distanciava de toda a questão que estava acontecendo em Roma, porque Roma estava questionando como assim os franceses estão tendo preferência de ser papas, porque os interesses dos franceses estão vindo antes dos interesses dos romanos. Essa discussão toda que enfraquecia o Papa, ele se distanciava dela. Saía de Roma, ia para Avignon, que era um território angevino, ao mesmo tempo que ele era angevino, ele era vassalo de Roma. Então, ele não estaria no cativeiro, ele estaria simplesmente reafirmando o poder papal sobre território angevino, que é o reino da Sicília, o reino de Nápoles. Ok? Então, ele vai para lá em 1309 e ele fica lá até 1377. Só que, ao mesmo tempo que é uma solução, de certa forma, para essa questão de quem tem a preeminência, quem é mais poderoso, se é o Papa ou são os monarcas franceses, ele acaba enfraquecendo muito o próprio papel da Igreja de Roma. Porque o que é a Igreja de Roma sem Papa? Tipo, tem um ditado, eu acredito que seja medieval, quem vai a Roma vê o Papa, né? Isso, quem tem Papa vem... Não, quem tem boca vai a Roma, é esse. Mas assim, ir a Roma e ver o Papa, tem um ditado. Especificamente eu esqueci, mas tudo bem. Então, tipo, tem um ditado, tem toda a ideia de que Roma é onde está o Papa. E como assim? Roma não está com o Papa? Qual é o sentido de Roma sem o Papa? Desqualificava, de certa forma, desmobilizava, reduzia a importância de Roma. E lembra que a gente comentou que a grande questão do cisma do Oriente era a premência de Roma? Porque em Roma, que foi fundada a igreja por Pedro, que é a pedra angular da igreja, aí o Papa simplesmente foi para Avião. Como assim? Sabe? Tá certo isso, sabe? Não, né? Não faz sentido. Não faz sentido tanto para o sentido teológico, né, doutrinário da igreja, como também não fazia sentido para a própria elite de Roma, o poder que já tinha se construído em Roma, que esse Papa estivesse residindo numa cidade que nada tinha a ver com a origem da Igreja de Roma, sendo que era só uma disputa de poder, dizer eu tenho poder de fato sobre o território angevino, eles são vassalos, eu sem poder. Então, essa questão vai perdurar 1309 até 1377, até que você vai ter o Papa Gregório XI, 11º, que vai se reinstalar em Roma. E ele vai se instalar em Roma não porque ele quer, ele vai porque vai ter uma pressão popular muito grande, inclusive de uma santa, que é a Santa Catarina de Siena. Eu acredito que está no texto ela, ou se não está no texto dela, está em outro texto que eu li para a aula de hoje. Que eu até pensei, gente, eu tinha que botar as referências no final, eu não botei, mas depois eu mando para vocês. A Catarina de Siena é uma santa que vai ficar famosa na região, e ela vai exatamente reivindicar essa questão. Como que Roma, que é o lugar onde foi fundada a igreja verdadeira, que a gente está disputando com todo mundo dizendo que a igreja verdadeira é Roma, o seu líder não está aqui. Como isso pode ser possível? Então, a pressão popular vai ser tanto que o Papa Gregório XI vai voltar para Roma. Só que isso não vai acontecer, não vai chegar num acordo de fato, porque já tinha se criado toda uma estrutura de uma igreja que estava interessada em dar maior preponderância, maior poder, de fato, aos franceses, inclusive com cardeais franceses muito importantes. Não só cardeais viravam bispos e bispos acabavam virando papas franceses, mas esses cardeais tinham uma influência muito grande e um interesse muito grande que o poder da igreja estivesse mais próximo da França.
região francesa. Então, isso não tem uma solução porque o Papa, basicamente, quando ele se muda para Roma, ele morre, e tem toda a questão de quem vai ser o seu sucessor. E se esse sucessor vai se manter em Roma ou se ele vai deixar as questões de lado, ou seja, não vai mais dar voz à pressão popular e continuar em Avignon. Então, vai gerar essas discórdias, você vai ter um papa eleito e esse papa vai ser questionado e vai gerar a eleição de um novo papa, que vai ser o antipapa. Deixa eu ver aqui. E aí vem a questão do papas e antipapas. Os antipapas, tinha um vídeo ótimo que eu vi na graduação, mas eu perguntei à professora, ela não lembrava, e eu não achei esse vídeo, mas se eu achar, eu mando para vocês, falando sobre toda a história dos antipapas dentro da igreja. O antipapa, ele é eleito também por cardeais, da mesma forma que o papa, mas ele apenas é considerado pela história oficial da igreja como antipapa. Então, tem antipapa no século III, tem antipapas no século V, tem antipapas anteriores. Mas a grande crise desses antipapas vai ser no século XIV, a partir de 1378, com a morte do Gregório IX. Vai ter até um antipapa citado no texto que eu passei para vocês, que é o Nicolau V, que ele vai ser colocado no poder justamente nessas contendas entre outros reinos, que é o Luís IV, que é o do rei ali da Baviera, ou seja, o Sacro Império Germânico ali, quase Europa Oriental. Mas na Europa Oriental tipo a Alemanha. Um rei que vai simplesmente colocar a sua vontade, vai colocar dizendo que o Papa que estava no lugar era herético, porque ele não estava seguindo o ideal da pobreza, alguma coisa assim, e vão colocar um Papa no lugar dele, que é o Papa V, que depois vai se arrepender e vai pedir perdão. É o Papa João XXII, que vai ser questionado no seu poder. Tem um chat aqui? Suzana, o que é o antipapa? O antipapa, ele é o papa que ele é igual a um papa no sentido da eleição. Ele é colocado no poder por um conjunto de cardeais. O que faz um antipapa ser considerado antipapa, ou seja, um papa ser considerado antipapa, é a história oficial da igreja, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai ter antipapas ao longo da história da igreja, desde o século II, III, você vai ter antipapas, que geralmente são papas que questionam o papa que está no poder. Um exemplo muito interessante agora que a gente não sabe. Vamos pensar assim, isso é uma área da história que o pessoal fala que é tentar adivinhar o futuro, né? O historiador tenta adivinhar o futuro. Que, na verdade, quando o historiador é chamado na televisão, é sempre isso. O que você acha que vai acontecer? A gente pega a bola de cristal e tenta adivinhar o futuro. Mas um exemplo, hoje em dia, de que poderia ser considerado no futuro, poderia, tá, gente? Não que é. No futuro, o Papa Francisco. Ele poderia ser considerado um antipapa. Por quê? Porque o Papa anterior a ele, o Bento XVI, abdicou, disse que por problemas de saúde, mas existem argumentos, historiadores e teólogos que comentam que ele não era muito liberal, ele era muito conservador e ele ia afastar crentes da igreja, né, seguidores da igreja católica. Isso é uma teoria, eu não estudo especificamente história da igreja. Mas existe um argumento de que o Bento XVI abriu mão do seu pontificado por uma questão de que ele era conservador demais para os novos tempos. E foi eleito o Papa Francisco, que seria um Papa carismático. O Papa Francisco é considerado Papa. Ninguém fala que ele é um antipapa. Mas, talvez, no futuro, isso pode ser um argumento. Se você comparar, por exemplo, a história dos antipapas no passado. Os papas que estavam no poder, concomitantemente com outros papas, eles não se consideram antipapas. Eles são considerados antipapas posteriormente. É o nome que se dá posteriormente a eles. Então, por isso que se argumenta que os antipapas, eles são iguais aos papas, o que faz eles serem antipapas é a interpretação sobre o seu papel como papa. Deu para entender? No caso especificamente aqui, tem exemplos pontuais de antipapas, que é o próprio Nicolau V, que ele vai se arrepender, então ele é um antipapa já na época dele, porque ele já se arrependeu, ele não considera, ele pede perdão e depois fica preso o resto da vida.
Mas no período de 1378 a 1417, que é o período do avião, 2 papas ao mesmo tempo, se considera que antipapas são os papas que estão em Avião. E papas são os que estão em Roma. E um papa que está em Pisa também é considerado um antipapa. Então, antipapa, especificamente nesse período, são os papas que não estão em Roma, que se intitulam papas, mas não estão em Roma. Aqui, bom, Suzana. Então, é isso. Então, nesse período especificamente, antipapa é aquele que se diz papa, mas não está em Roma. Então, Gregório IX morre, é eleito Urbano VI como papa, mas alguns cardeais dizem que a eleição dele não foi feita direito, que eles não concordam com a forma como foi feita, os cardeais franceses, por acaso, e eles vão eleger um outro papa, que é o Clemente VII. E esse Clemente VII não vai ficar em Roma, vai decidir ficar em Avião, como os papas anteriores, desde 1309, estavam. E aí você vai ter duplo papado. Um papa em Roma e um papa em Avião. Os dois se consideram papas nesse período. Eles não falam, eu sou o antipapa. Não acontecia isso. Tanto é que você tem esse mapa que está em francês, mas eu traduzo para vocês. Os países, que aqui é França, Espanha, o Reino de Nápoles, o Reino da Sicília, que aqui, no caso, a ilha de Sicília é o Reino de Aragão. Esse período aqui já está, até 1417 já tem uma fusão de outros reinos, mas tudo que está vermelhinho, ó, a Escócia, eles consideram que o Papa verdadeiro é o Papa de Avignon. Já os que estão em azul são seria o próprio pontificado, né? o Estado de Roma e os estados de Roma, ali, Toscana, os outros reinos. O reino da Hungria, da Polônia, da Suécia, Dinamarca, Inglaterra, e acho que aqui era Normandia, não tenho certeza. O reino de Granada. Nossa, não, o rei de Granada não tem nada a ver, ele tá cinza. Então, tipo, todos esses que estão em azul consideram que o Papa verdadeiro é o Papa de Roma. Já o Sacro Império Germânico e o Reino de Portugal, eles vão alterar ao longo desse período. Uma hora eles vão apoiar o Papa de Avignon e uma hora eles vão apoiar o Papa de Roma. Uma hora vão, ou seja, depende do seu interesse. Eu quero, meu interesse é que seja esse Papa, meu interesse seja outro Papa. Vai variar. E o que está em cima, em cinza, são reinos muçulmanos, então que meio que tanto faz, né? Eu não sou cristão, para que eu me importo com o Papa? Então não entra em nenhum lugar. Mas esse mapa mostra especificamente como que não havia o conceito ou a ideia nesse momento de antipapa. O que havia era o Papa que eu quero para mim e o Papa que eu não quero. É isso. Aquele é o falso, esse é o verdadeiro. Qual? Por quê? Porque ele atende aos meus interesses. Então, não havia, de fato, uma ideia de que um era certo e outro era errado, geral, universal. Essa ideia, ela vai ser posterior, ok? Não quer dizer também que, naquela época, por exemplo, o Papa de Roma não chamasse o outro de antipapa, talvez até usasse esse termo especificamente. Mas isso não era um consenso, entende? Então, a ideia de que o verdadeiro Papa era o de Roma, ou o verdadeiro Papa de Avignon, dependia dos seus interesses políticos. Esse é o cisma do Ocidente. O cisma do Ocidente é a evolução desse poder universal da igreja, esse poder religioso da igreja que se sobreporia ao poder temporal. Ele, na verdade, evolui para se quebrar, porque ele chega nesse auge que a gente comentou, o Papa dizia quem era o rei, quem não era, e começavam as batalhas, mas ele chega num próprio ponto que o poder político era tão grande que a própria igreja se racha internamente de acordo com que lado eles querem influenciar ou serem influenciados. Entende? Então, de uma igreja submetida ao poder leigo a uma igreja superpoderosa, plenitude, potestades, a uma igreja rachada, a uma igreja que, na verdade, ela está em crise com ela mesma, porque o poder do Papa, ele decidia, nesse momento, quem era rei e quem não era, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Quem tem o poder temporal, quem não tem. E quem deve ser a pessoa com o maior poder nessa terra, vamos dizer assim, na Europa Ocidental? Quem é que pode ser esse supra-sumo do poderoso? Então, ao mesmo tempo que todo mundo queria esse poder, ninguém concordava quem podia ter esse poder. Então, ainda durante Avignon, antes do cisma,
você já vai ter vários embates internos que o próprio texto comenta, de papas que vão ser questionados por cardeais. O Nicolau V, que vai virar um antipapa e tal, vai ter, mas não chegava ao ponto do Papa, do próprio posto do Papa, simplesmente ter uma disputa de quem era o Papa por muito tempo, pelo menos. Assim. O Nicolau V ele consegue isso porque ele tem o apoio do rei da Baviera. Mas mesmo assim não dura 2 anos. Essa manutenção dessa cisão do poder papal, ele demonstra também essa transformação do papel do Papa para esses estados, esses reinos que estavam se construindo como estados modernos. Entende? Então, você tem uma mudança, e acredito que seja um extravasamento exatamente desse poder do Papa. O poder do Papa tinha crescido tanto que passou a não comportar o real sentido do Papa, que é ser líder da igreja. Ele estava sendo, uma verdade, mais um joguete, uma peça no xadrez político, do que, de fato, o líder da igreja, ainda que fosse, de certa forma, mas não precisava ser um só líder, tanto que era mais importante ele estar envolto nas tramas políticas desses reinos cristãos. Tanto que você vai ter papas papas concorrentes. Deu para entender? Então, a evolução, isso vai levar, claro, à Idade Moderna, a um outro sentido da religiosidade, em que você vai ter cada reino a sua religião, basicamente. Você vai ter ali o Sacro Império Germânico, onde vai surgir o protestantismo, a Inglaterra vai ter a Igreja Anglicana, ou seja, a ruptura ela vai se acentuar ainda mais. Vai se acentuar a partir de agora a cristandade não vai estar sob a Igreja Católica, a cristandade vai estar dissipada em outras igrejas. Que a igreja já não vai ter esse poder de chegar e falar assim, te excomungo. Até faz, mas não faz diferença nenhuma. Ou seja, o rei continua reinando, e às vezes absoluto, e outras, absoluto com a sua própria igreja, e às vezes você vai ter outros reinos que vão estar extremamente fundidos com a igreja católica, como é o reino da Espanha. Portugal também, mas a Espanha mais. Ok? Então, meio que esse poder supremo da igreja, que a gente tem uma ideia da Idade Média como uma igreja super, ultra, mega poderosa, você vê que foi um período muito curto que a igreja realmente teve esse poder super poderoso. Século XII, século XIII. O período anterior é uma igreja submetida e o período posterior é uma igreja fraturada, é uma igreja que ela meio que sucumbe à sua própria ambição, em certa forma. Então, que não dá conta dessa universalidade, ela acaba se atendo a questões muito mais políticas do que a questões religiosas. E aqui eu coloquei, para vocês verem, né, o que seriam os papas e antipapas. Os papas são os verdes, que são de Roma. O papa, o que vai ser considerado depois, né, de Gregório XII, é o Martim V, e durante o Martim V que acaba esse cisma, que acaba, porque o Papa que está em Avignon, ele desiste, vamos dizer assim. Então, os papas de Avignon vivem muito mais, né? Já dá para ver. Aqui vai ter o Gregório VII, depois o Bento XIII, e vai ter 2 papas em Pisa, mas assim, meio que aleatório, assim, não... É só mostrando novamente como acaba que o Papa é um xadrez, é tipo o bispo, né, do próprio jogo de xadrez. Ele é utilizado de acordo com o interesse de determinado reino, de determinada região. Claro, isso já a partir do século XV. Até o século XV, o Papa ainda tenta manter uma ideia de poder universal, poder superior, ainda que rachado entre Avignon e Roma, mas gradativamente essa figura do Papa só vai enfraquecendo. E o que a gente conclui a respeito disso? O cisma, como eu falei, o cisma do Oriente, ele vai ser antes, né, da reforma gregoriana, mas ele já vai evidenciar esse projeto de uma igreja romana, uma igreja católica, com um poder acima do poder temporal e até mesmo de toda a cristandade, uma igreja superpoderosa. Só que o cisma do Ocidente, ele vai demonstrar que esse poder super preponderante, ele não dá conta da dimensão do papel dessa igreja. Ele acaba sendo contaminado, botei aspas, porque é realmente isso, pelo poder temporal. Porque a igreja, se antes ela rompe com o poder leigo, depois ela passa a ser muito
submetida ao interesse leigo, que não é o interesse dela, interesse de região, de poder da Sicília, se determinado rei tem o poder, se é determinado outro, se ele está submetido à igreja, ou seja, a igreja ela sai da sua esfera religiosa e entra numa esfera leiga, no final das contas. Mas nesse sentido, quando ela entra nessa esfera leiga, ela entra tentando se preponderar, tentando ser superior, mas ela não consegue. Então, acaba que tem uma questão de considerar papas ou determinados grupos como heréticos dentro da igreja, como a gente mesmo falou do Papa Nicolau V e o Papa João XXII, né, que o imperador Luís, ou aquele imperador rei da Baviera, que é o imperador romano germânico, ele vai se opor ao Papa João XXII e vai colocar o Nicolau V como Papa, vai conseguir isso. Mas até porque ele vai considerar e vai dizer que o Papa João XXII é herético, mas a argumentação, a fundamentação dessas disputas de poder não são teológicas, diferentemente como era teológicas, litúrgicas, como era no cisma do Oriente. É uma questão realmente política. Então, essa fratura, né, vai continuar até mais ou menos 1429, até que o Papa de Avignon, Clemente VIII, vai simplesmente abrir mão, vai dizer, não sou mais Papa não, e acabou. Mas isso também demonstra esse enfraquecimento do poder do Papa, ou seja, ele sai de uma figura também de legitimadora do poder leigo, ele tem uma função de legitimadora também, mas submetida ao poder leigo, vira o suprassumo do poder e depois ele começa a perder essa importância. Essa mais ou menos a evolução. Esses cismas da igreja demonstram isso. O primeiro cisma demonstra essa iniciativa da igreja romana, católica romana, de ser a superior a tudo e todos. E o segundo cisma demonstra como a igreja ela acaba se rompendo diante de tanto poder, ou seja, que ela não consegue manter esse poder unificado dentro dela.